Gente, boa noite. Acabei de voltar da Bienal do Rio, tem 1h30 mais ou menos. Evento esse que eu vou desde criança, então eu não cheguei esse ano, não apareci lá esse ano. Isso é o relato de alguém que está lá há anos. Hoje estava uma situação insustentável, intransitável e impossível de viver. Isso quer dizer que eu não consegui fazer nada? Não. Eu cheguei às 10 da manhã, às 10h30 e saí de lá, eram quase 8 horas da noite. Eu, que moro relativamente perto, e tive disposição de ficar esse tempo, porque quem não teve, não aproveitou quase nada. Ah, mas final de semana sempre é assim. Gente, final de semana sempre é mais cheio. Mas o que eu vivi hoje, eu nunca tinha vivido na minha vida. Começando pelo fato de que do lado de fora eles fizeram uma fila que saía do Rio Centro, coisa que eu nunca presenciei na minha vida. Fila essa que nenhum dos trabalhadores de lá sabiam dizer se era fila para entrada, eles diziam que era, as pessoas estavam, gente, no meio da rua. Então, assim, tinha carro buzinando em cima da gente, querendo sair, as pessoas não sabendo para onde iam, as pessoas correndo risco. E quando a gente perguntava, né, essa é a fila, é aqui? A gente não sabe. Eu não quero culpabilizar os funcionários, mas eu quero culpabilizar quem treinou essas pessoas, quem não repassou a informação a essas pessoas. Vocês entendem? Tem pessoas que saem das suas cidades para vir para cá. O mínimo que um evento pago pode oferecer é organização e segurança. E um detalhe, mesmo que sempre tivesse sido assim, não é porque uma coisa sempre foi de um jeito que tá certo, que tá tudo bem. Não é normal um ambiente ser superlotado. Isso não é normal. Acontece, mas não é o correto. Fora que eu fico me perguntando, assim, eu vi um menino cadeirante hoje, ele não conseguia mal se mover pela multidão. E nesses anos, mais de 20 anos que foi pra Bienal, desde a primeira Bienal, meus pais sempre me levaram, desde 2013, eu sempre fui mais independente, meu pai ficava lá, mas eu ficava solta por lá. Eu nunca vivi nada igual eu vivi esse ano. E poucas vezes eu vi pessoas PCD participando, livres. Porque assim, aí entra naquela coisa. Ah, mas a pessoa tem que vir dia de semana. Tudo bem, gente, mas é que tem gente que trabalha, né? E você dizer, né, que é muito cheio porque as pessoas estão lendo mais, não adianta a pessoa ter a intenção de comprar o livro, de estar num ambiente, se ela não vai conseguir transitar direito lá. Foi a primeira vez, gente, que eu não consegui entrar em todas as editoras que eu queria. Foi a primeira vez. Eu sempre entrei. Eu fiz boas compras. Eu também poderia entrar no quesito do dinheiro, mas eu acho que isso é uma questão das editoras, não é uma questão da organização da Bienal, que acontece há 40 anos, há mais de 40 anos. Então, assim, existem coisas que a gente precisa falar sobre. A gente não se mantém em silêncio. E é uma coisa que eu nunca vi ninguém do BookTok falar. Pode ser que tenham falado, não sou a pessoa mais assídua aqui no BookTok, sempre acompanhei mais o YouTube, desde 2011, que eu gosto muito de acompanhar pessoas falando sobre livros no YouTube, mas o diálogo sobre o caos que é a Bienal, poucas pessoas falam e denunciam. Então, assim, tem pessoas que saem de suas cidades e não têm o mínimo que é a organização. Vocês entendem isso? Eu moro perto, gente. Eu posso voltar lá dia de semana, às 5 da tarde, se eu quiser. Mas e quem não pode? Não tô falando que eu não aproveitei nada do dia. Eu aproveitei justamente por saber que o Rio de Janeiro, pra mim, é o meu lar, é a minha casa. Daqui a 2 anos tem mais. Se eu quiser ir no meio da semana, às 7 da noite, eu consigo ir. E eu tava com pessoas que são muito especiais pra mim, enfim. Mas não dá pra continuar assim. Não é porque sempre foi que tem que continuar a ser assim. As pessoas insistem em dizer que literatura e arte é uma questão de necessidade. Mas no Brasil, gente, isso é luxo. E quando chega um evento em que algumas pessoas conseguem gratuidade, conseguem ir pra ter acesso, elas ainda assim não têm algo que é direito delas. Então acho que isso precisa ser falado. Foi um caos. Eu acho que a Bienal tem muito o que aprender. Eu espero muito que no final de semana as coisas sejam melhores. Que pelo menos haja organização do lado de fora, gente. Não dá. A Bienal não comporta o número de ingressos que ela vende. Não comporta. Mas é claro, tudo é sobre financeiro, tudo é sobre ganho. Mas as coisas perdem o sentido a partir desse momento. Vocês entendem? O ideal seria que existisse um número limite de ingressos, que nunca deveria ser o número de pessoas que estavam lá hoje, e que isso fosse seguido, e que isso fosse paramentado. Não dá pra dizer que o Rio representa, né, porque foi por isso que a Bienal mudou a data, e vocês podem entrar no site pra entender se vai ser esse caos, se vai ser essa insalubridade, se vai ser essa desorganização e essa falta de respeito com quem tava lá. Com quem frequenta a Bienal há mais de 2 décadas. E há 10 anos, na verdade há 12 anos,
eu nunca perdi uma Bienal. Eu já fui diversas vezes no sábado, realmente é cheio, mas nunca aconteceu o que aconteceu lá fora e nunca foi como foi hoje. Então não adianta dizer os jovens estão lendo, isso é muito legal e etc. Isso nem entra em pauta aqui se a pessoa vai lá pra dentro e não consegue sequer entrar num stand. Então é isso, gente. Eu sei que ficou um pouco longo, eu sei que eu não sou ninguém, que eu não represento ninguém, que eu sou uma pessoa totalmente anônima e desconhecida, mas eu acho que isso precisa ser falado. E quem tava lá hoje e que já tinha ido muitas outras vezes pode dizer o quão diferente foi. E é isso.